Sejam bem-vindos a mais uma atualização da nossa carteira mensal. Como nesse último mês a gente não teve muita coisa acontecendo na nossa carteira, muitas movimentações em termos de compra ou venda, a gente então resolveu aqui trazer para vocês uma atualização do que aconteceu no mês de junho, para vocês verem como de fato ela impactou em termos de performance a nossa carteira. Se essa é a primeira vez que você está chegando por aqui, muito prazer. Eu me chamo Yulei, sou consultor de investimentos e todos os meses a gente traz um vídeo como esse, mostrando aqui a nossa estratégia de investimento e a atualização de performance e ver o que está acontecendo dentro da nossa carteira de investimento. Se você tem interesse em acompanhar esse tipo de conteúdo, eu peço para você já se inscrever clicando no botão inscreva-se aqui abaixo e clicando no sininho para você poder acompanhar todos os meses e receber do YouTube a notificação quando a gente lançar vídeo por aqui. Lembra a todos, antes da gente seguir aqui, para você deixar aquele seu like aqui embaixo, também deixe seu comentário caso esteja alguma dúvida. Tudo isso ajuda a gente a crescer e chegar em cada vez mais pessoas. Como eu disse na introdução, a gente vai então começar fazendo um overall aqui do que aconteceu para o mês de junho. A primeira notícia que a gente teve foi logo no começo de junho, na verdade na segunda quarta-feira, quando o Fed, que é o Banco Central Americano, decidiu manter a sua taxa de juros fixada entre 5,25 a 5,5. Isso não era nenhum tipo de novidade, já estava sendo bem precificado na curva de juros americana, mas o que espantou um pouco o mercado americano foi a fala do Fed em dizer que, ao contrário do que se tinha de expectativa de 2-3 cortes de juros para 2024, eles mantiveram o guidance de apenas um corte da taxa de juros para 2024. E como vocês já bem sabem, à medida que o Fed deixa de cortar a taxa de juros americana, ela é o guide, né? Ela que é o guia para todas as outras taxas de juros, pois a taxa de juros americana é o quanto rende o Tesouro Direto americano, que é considerado o mais seguro dentro do universo do mercado financeiro. E, portanto, se a taxa de juros deles não cai, outras taxas de juros do mundo também não conseguem cair, e isso mantém uma barreira, né, um piso para outras taxas de juros para além da taxa de juros americana. Então, por conta disso, todos os mercados tendem a ser já reprecificados um pouco para baixo. Mas, além disso, também tivemos na última quarta-feira, agora antes dessa gravação, o Banco Central do Brasil mantendo a sua taxa fixa em 10,5% e de forma unânime. A forma unânime, né, essa votação unânime é muito importante para mostrar para o mercado, porque ao contrário do que aconteceu na última votação, onde teve uma discrepância entre pessoas que foram sugeridas pelo governo Bolsonaro e pessoas que foram sugeridas pelo governo Lula, que estavam numa luta ali para baixar entre 0,25 a 0,5. Essa votação unânime mostra que está todo mundo junto, que aquilo ali, essa disputa feita o mercado vem precificando na curva, não era uma coisa preocupante, que a gente não deveria estar se preocupando, porque eles estão de fato juntos. Foi de fato só uma diferença ali, uma divergência, e uma reorganização, por assim dizer, na hora da votação. E aí, além disso, eles já também mantiveram um guidance que possivelmente a gente não vai ver mais cortes de juros da taxa brasileira, né, a taxa Selic, agora em 2024. E que se isso viesse a acontecer, é de se esperar que a inflação no próximo ano, o IPCA, no próximo ano 2025, venha na casa dos 3,1%, o que é bem próximo da meta de 3% que a gente tem para o ano de 2025. Sendo assim, eles conseguiriam bater as suas metas e para 2025 a gente deveria ver mais cortes das taxas de juros. Como eu mencionei logo antes disso, né, enquanto a taxa de juros americana não for cortada, vai ficando cada vez mais difícil de ver cortes na taxa Selic aqui no Brasil, mesmo que a gente já estivesse dentro da meta, a gente talvez não conseguisse cortar tanto. Afinal, quando a gente corta a nossa taxa de juros aqui, o investidor tira o dinheiro do Tesouro Selic, do Tesouro IPCA+, do Tesouro Direto, todos eles na verdade, e já colocam lá na taxa Selic do Fed, né, que é o Fed Funds Rate, e coloca para investir por lá, porque lá é mais seguro e vai ter uma rentabilidade superior. E aí, por conta disso, a gente já fica um pouco mais restritivo na nossa taxa Selic. Passando da taxa Selic, a gente também teve uma derrocada do dólar, né, que subiu para mais do que 5,40 no último mês, agora de junho, mostrando uma preocupação maior com a parte fiscal do Brasil, pois daqui tem sido uma disputa muito grande entre governo, entre oposição, galera de mercado, e a gente deve ver cada vez mais isso sendo tocado aqui dentro do Brasil, investidores pedindo maior responsabilidade fiscal por parte do governo. E aí, por conta do que o governo Lula vem dizendo, né, principalmente das suas falas mais agressivas, que precisa gastar mais, que gasta é vida, entre outras falas que o governo acaba tendo, o mercado acaba então precificando esse gasto mais elevado, o que faz com que as taxas de juros necessárias para emprestar dinheiro subam.
E foi por isso que a gente viu também agora no mês de junho o IPCA+, tanto o 35 quanto o 45, até mesmo o 29, que é mais curto, passando da casa dos 6,4%, coisa que a gente não via desde a época que a taxa Selic estava nos patamares de 13,75%. E aí eu queria só chamar uma atenção para um detalhe em específico. Muita gente fala sobre a necessidade do corte da taxa de juros, que de fato é importante e move bastante a economia. Mas a taxa de juros que o Banco Central pode cortar, seja no Brasil ou seja em qualquer outro local, é a taxa de juros de curto prazo, para empréstimos de até 6 meses, até 1 ano. Superiores a 1 ano, essa taxa de juros ela não é tão importante assim. Para o governo, em específico, apenas 33%, se não me falha a memória, da dívida do Brasil está investida em tesouro direto Selic, que é aquela de curto prazo. A maior parte está para tesouro direto do IPCA e uma menor parte no tesouro direto pré-fixado. E, portanto, um corte da taxa de juros não move tanto assim o desenvolvimento do país na parte da dívida que o país paga da dívida, quanto o governo Lula quer passar. Além disso, eu queria chamar a atenção para um outro detalhe. Veja que o tesouro IPCA está batendo 6,4, coisa que não batia quando a taxa de juros estava em 13,75. Então, não é a taxa Selic que vai determinar o quanto que o Tesouro IPCA vai pagar, ou que o pré-fixado vai pagar. Quem vai determinar isso é a curva de juros futuro. E, portanto, não é necessariamente o corte da taxa Selic que vai fazer as taxas diminuírem ou subirem. E aí isso é muito importante de você entender, para que você entenda que a taxa de curto prazo, ela, apesar de ser legal, de ter um guia, de um direcionamento e de dizer basicamente o que é que o Banco Central está vendo para um determinado país, ela não é necessariamente o mais importante. Além disso, a gente também teve o Ibovespa sendo a pior performance em dólar de 2024. Essa pior performance não veio só inerente à queda do Ibovespa, que caiu da casa dos 131 mil para a casa dos 120 mil pontos, mas também por conta da derrocada do dólar, né, que subiu de 4,80 e pouco que estava para a casa dos 5,40. Por conta dessa desvalorização do dólar, a Bolsa Ibovespa em dólar, né, o EWZ, que é o ETF, que replica a Bolsa Ibovespa, caiu significativamente agora no mês. Essa amostragem foi até maio, mas em junho caiu ainda mais, porque o dólar subiu mais e a Bolsa do Ibovespa também caiu. E vocês vão poder ver aí na tela que, na verdade, a Bolsa Americana não foi a que melhor performou. As que melhor performaram foi a Bolsa da Turquia, da Argentina. Isso por conta da grande melhora, né, dos cenários que estava acontecendo por lá. Eu estou para gravar um material sobre a Turquia e em breve também um sobre a Argentina, e a gente vai explicar mais a fundo. Mas enfim, o importante é você entender que não necessariamente o melhor rendimento está na Bolsa Americana. Feita muita gente fala, né? Se você investe no Brasil, investe também nos Estados Unidos, e é isso. E aí é importante você ter um pouco de diversificação para além dessa questão do Brasil e dos Estados Unidos. Eu sempre rego, né, para quem está aqui me acompanhando, eu prezo para que você entenda que é importante você ter um pouco de diversificação em todos os locais que for possível, da maneira que você consiga acompanhar aí. Obviamente, quanto mais tempo você tem, mais você deveria aí acompanhar notícias gerais e poder se diversificar um pouco mais para correr menos o risco da ruína. Com tudo isso, vamos ver como foi que a nossa carteira performou. Entrando então aqui no site do MyProf, né, que é o que eu uso para mostrar aqui a carteira para vocês, perceba que o nosso patrimônio total agora está na casa dos 310 mil reais, né? Teve poucos aportes nesse último mês, como eu mencionei lá na introdução. Os 2 aportes que a gente fez foi um valor bem pequenininho aqui no Tesouro IPCA 2045, exatamente no momento estava 6,48, se não me falha a memória. Eu coloquei uns mil e poucos reais, não é tão significativo assim, mas era o dinheiro que eu tinha em caixa no momento. E eu também fiz um leve aporte aqui na B2 Gold, que é o BTG aqui, que é justamente aquela empresa de mineração de ouro que eu gosto e acompanho bastante, levando ela do patamar que estava na casa de uns 11% para a casa dos 12,48% em termos de concentração. Como que ficou então a distribuição da carteira nesse momento, né? As ações do Brasil estão aqui na casa dos 38%, quase 39%, os fundos imobiliários na casa dos 16%, os investimentos no exterior de ações estão na casa de 13,76%, os investimentos exterior da parte de renda fixa estão na casa dos 9%. Os investimentos exterior do ETF de maconha estão ali ainda na casa dos 5%. Enquanto que Desculpa, isso aqui era só do State Guru. Aí aqui tem os investimentos exterior de renda fixa para além do State Guru, que é 5%. Aí tem a renda fixa do Brasil, que está 4,3%.
Temos a parte de criptomoedas 3.14, perceba que teve uma queda em relação ao vídeo passado e eu já vou explicar o porquê dessa queda. Tivemos investimentos no exterior na China, 2.91, teve uma redução, estava na casa de 5%, não foi? A gente foi reduzindo, está em 2.9%. Temos small caps no Brasil, 2.28%, e aqui a parte de opções que a gente pode ignorar. Antes da gente passar para a parte de proventos e de rentabilidade, vamos entender um pouco das movimentações que eu fiz na carteira. Eu tinha um quadro aqui no canal que eu falava basicamente sobre teses de investimento de grandes gestores, economistas do mercado americano. Só que aí, à medida que eu fui gravando, eu vi que vocês não estavam curtindo tanto, não estavam assistindo até o final, aí eu fui trocando e fazendo ajustes. Também aconteceu, deu conta das aulas e do curso, eu não tá com tempo suficiente para preparar o material para vocês, somou tudo, a gente parou de gravar aqui. Só que eu não parei de assistir esse tipo de conteúdo. E aí eu percebi nessa última semana, na verdade, mais ou menos uns 10 dias atrás, eu assisti um vídeo no qual um grande gestor americano estava falando sobre 3 possíveis cenários que a gente poderia ver para os investimentos nos Estados Unidos, né? O primeiro cenário que ele pintou foi um cenário super positivo, que era o Fed conseguir controlar a inflação, começar a cortar a taxa de juros. E aí ele falou que dentre os principais retornos que a gente deveria obter em termos de volatilidade, ou seja, do risco que a gente considera dividido, ou retorno dividido pela volatilidade, pelo risco, o primeiro, o mais rentável, deveria ser alguma coisa na casa da renda fixa, né? Seja o Tesouro Direto americano, seja os corporate bonds, enfim. Renda fixa americana deveria ter uma marcação a mercado muito grande que traria um grande retorno para uma pequena volatilidade, fazendo com que o Sharpe, né, que é essa divisão, tivesse um retorno significativo. Por conta desse cenário, ele via como o melhor cenário possível para você investir em renda fixa, né? Porque é o que traria o maior Sharpe. O segundo cenário que ele pintou foi um cenário intermediário, onde o Fed não consegue controlar muito bem a inflação, mas ela fica meio que estável ali na casa dos 2%, 3%, mais ou menos nessa média, com tendência de queda, né, gradativa, mas não tão bem controlada. Por isso, o Fed teria que manter a taxa de juros elevada por mais tempo, e quanto mais tempo o Fed manter essa taxa de juros elevada, maior seria a probabilidade dos Estados Unidos entrar numa grande recessão, porque vários setores da economia, vários setores americanos já estão mostrando algum tipo de recessão. Temos a parte de tecnologia que está principalmente sendo carregada por conta da Nvidia, mas há uma grande quantidade de setores, né, do S&P estão de fato tendo cada vez mais índices ou dados mostrando que está prestes a uma recessão. Isso faria com que houvesse uma recessão. O grau de recessão que ele pintou aqui nesse cenário intermediário é justamente um cenário onde a recessão é leve, que ele chamou de mild, né? Mais ou menos. E aí, se isso acontecer, ainda assim a gente deve ver o retorno na renda fixa, algum tipo de marcação a mercado, porque a tendência depois dessa leve recessão é a inflação cair de vez, e aí o Fed faria um corte de juros de forma mais abrupta, que traria um grande retorno, mas que as ações em específico seriam bastante punidas. E aí a renda fixa subiria e as ações cairiam, trazendo oportunidade para você rotacionar e comprar ações a preços mais baratos. Então esse foi o cenário mild que ele pintou lá, que é mais ou menos, né? E aí ele tem o pior cenário possível, que é o Fed não conseguir controlar a inflação e entrarmos numa recessão. Dessa forma, ele não vai conseguir baixar a taxa de juros e os Estados Unidos entrariam num cenário de estagflação. E aí esse cenário seria muito ruim, porque a renda fixa não iria performar bem, os ativos americanos, as ações, não iriam performar bem, e aí por conta disso, ele via como um cenário muito ruim. Por que eu estou trazendo esses 3 cenários aqui e essa fala? Porque isso me fez refletir sobre a questão da posição em criptomoeda que a gente tinha na carteira. Eu ainda tenho o objetivo de ter alguma coisa ali na casa de 5 a 8%, feito eu mostrei para vocês, mas eu reduzi significativamente a posição tanto de ADA quanto de Bitcoin, logo perto das máximas ali, na casa de uns 70 mil do Bitcoin, na casa de 0,5 para ADA, e isso fez com que a minha carteira não caísse tanto no mês agora de junho. Deu um cenário bom, porque a gente conseguiu comprar mais do TLT, que subiu. Então a gente deixou de cair e subiu um pouco mais. Então um cenário bem positivo para a carteira, como eu vou mostrar já já. Em breve, quando as coisas forem desenrolando e tiver mais certo aí do que vai acontecer, a gente vai voltando gradativamente à posição de criptomoedas. Eu dei preferência por, então, montar mais a parte de renda fixa. E se der qualquer um dos 3 cenários, a renda fixa vai me trazer um retorno ok.
enquanto que as criptomoedas só me trariam um bom retorno no primeiro cenário, que é aquele cenário em que dá tudo certo. E aí, para evitar, né, uma queda da carteira também por parte das criptomoedas, eu reduzi aqui a posição, que acabou sendo positiva para junho. Não quer dizer que necessariamente até o fim do ano vai ser o melhor tipo de direcionamento em termos de performance, mas pelo menos para o mês de junho deu bastante positivo. E aí, tendo dito isso, vamos mostrar então a parte de rentabilidade e de proventos. Começando pela parte de proventos aqui, percebo que nesse último mês, eu estou colocando aqui de todos os meses, mas nesse último mês a gente recebeu aproximadamente R$ 1.150 de dividendos. Metade disso praticamente foi das ações americanas, né? Tanto a B2 Gold que pagou agora, como o ETF TLT também pagou agora, resultando no Yield on Cost, né? Que é um yield baseado em tudo que pagou, de 1% ao mês, bem positivo. E aí, quero manter mais ou menos a média aqui dos R$600, feito eu tinha dito para vocês. Meu objetivo não é ficar ganhando proventos, mas nesse mês veio um pouco a mais, a gente vai reinvestir esse valor e tentar obter algum retorno desse dinheiro que entrou também. E por parte dos retornos, né? O retorno desse último mês, a gente caiu 2% entre maio e junho, eu já vou mostrar isso mês a mês, enquanto que o Ibovespa cai 3,64%, o IPCA sobe um pouquinho, o IFIX cai 2,44% e o CDI sobe 1,38%. Desses aqui, a gente conseguiu bater o Ibovespa e o IFIX positivo, mas isso aqui é considerando maio e junho. Trazendo aqui para baixo, percebam que a carteira ela caiu 1,06 em maio, mas apenas 0,96 em junho. Então, a nossa queda, na verdade, foi de 0,96 nesse mês. A gente caiu um pouco mais do que o Ibovespa, ao contrário do que estava mostrando aqui, né? A gente caiu menos, foi em maio. Então, para vocês também acompanharem aqui, a gente teve uma queda um pouquinho maior do que o Ibovespa nesse mês em reais. Quando a gente passa para dólar, aí as coisas mudam. A nossa carteira fica bem mais de queda, por conta justamente da derrocada do dólar. Boa parte do nosso dinheiro está realmente alocado no Brasil, né? Então acaba impactando. E aí a gente consegue ver então aqui que a gente teve uma queda até mais abrupta do que o Ibovespa. Só que essa queda do Ibovespa aqui, ele está mostrando em reais, ele não está mostrando em dólar. Para fazer uma comparação justa, a gente tem que botar o S&P, porque aí o S&P aqui vai estar justamente em dólar, né? Então eu vou colocar aqui para vocês verem e perceba que em relação ao S&P a gente fica ainda pior, porque o S&P subiu 3,55, enquanto que a gente em dólar caiu 4,13. Então a gente ficou bem atrás do S&P no mês de maio. Mas mesmo assim, a gente consegue bater o S&P, eu vou mostrar aqui para vocês. Desde que a gente começou a nossa carteira, a gente teve uma performance de 25,44%, ganhando do Ibov, do IPCA, do IFIX, só perdendo um pouco aqui para o CDI. Mas quando a gente converte aqui para dólar, fazendo de novo a conversão, vocês vão poder ver aqui no gráfico que o S&P está 26,9%, enquanto a nossa carteira está 29,8%. Então, em dólar, a nossa carteira tem batido o S&P nos últimos quase 3 anos, né? Vai fazer 3 anos agora em outubro. Então, a gente está ok. Porque o nosso principal objetivo é ganhar em dólar, né? Fazer a comparação em dólar, que é justamente a atualização que eu sempre trago aqui para vocês. Em termos de patrimônio, né? Com essa queda, o nosso patrimônio caiu, estava 60 mil, veio para 58 por conta da subida do dólar. E mesmo com os aportes, né? A nossa carteira caiu ainda bastante, aí mais ou menos uns $2.000 nesse último mês. Espero que até o final do ano a gente recupere e volte a subir, né? Bater aqui todos os índices. Porque além da gente estar perdendo aqui para o CDI, eu percebi também que estou perdendo para o IDIV, que tem menor volatilidade. Eu poderia ter colocado tudo no IDIV ou no CDI e eu estaria muito melhor em termos de performance do que se eu tivesse fazendo essa alocação que eu estou fazendo. Lembro que parte disso, né, foi justamente por conta das mudanças que a gente vem fazendo na carteira em termos de estruturação, em termos de redução do uso de opções, entre outras coisas, mas parte também foi por conta da seleção de ativos que a gente fez, né? Que não colocou ativos que performaram tão bem assim, a alocação que a gente acabou fazendo não ficou tão boa assim. Então, a tendência é dar uma acompanhada melhor aí nos próximos meses para ver se vai precisar de ajuste, se não vai, o que é que pode fazer para melhorar ou não. E por hora, essa foi a atualização da carteira desse mês de junho.
Eu peço, se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar aquele seu like aqui embaixo e também se inscrever, clicando no botão inscreva-se aqui abaixo e clicando no sininho, que é para o YouTube te notificar toda vez que a gente lançar conteúdo novo por aqui. Peço que se você ficou com alguma dúvida, tiver algum comentário a se fazer pertinente, deixa aqui embaixo na seção dos comentários, eu estou sempre respondendo todos vocês. E lembro a todos que teremos vídeos aqui na descrição que você vai poder assistir, que são muito bons, que vão te ajudar drasticamente a melhorar a sua vida financeira. E se você não quiser assistir esses vídeos, eu também vou deixar essa recomendação que vai estar aí na tela, que foi escolhida especialmente para você. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e te aguardo no próximo vídeo.